Pessoal, boa noite. Boa noite a todos e todas. A gente está aqui reunido nesse segundo dia da nossa semana pedagógica, esse ano num formato 100% online, né? E é com muito prazer que a gente vai receber aqui a Eliane Leite, líder do Comitê de Educação, junto com a Rose, lá no Grupo Mulheres do Brasil. E antes da gente iniciar com a fala da Eliane, a professora Rose quer dizer alguma coisa? Vou apresentar oficialmente a Eliane para todo mundo. Você pode apresentar minha querida amiga Eliane, mas eu preciso falar que eu estou morrendo de saudade dessas minhas alunas e alunos, das nossas brigas em sala de aula, brigas pedagógicas. Um beijo para todas. Pode apresentar minha amiga aí, Lu. Então vamos lá. Uma breve apresentação aqui da Eliane, que vai trazer um tema muito interessante para a gente hoje, o tema profissão docente. E a Eliane Leite Alcântara Maltese é uma apaixonada por pessoas, é uma ativista apaixonada pela educação, por acreditar no poder transformador da educação. É diretora da Escola Técnica Estadual Professora Doutora Dorothy Kiyomi Kanashiro Toyohara, tá certo, Eliane? Certíssimo, é um nome grande mesmo. Nome grande. Professora da Rede Pública há 27 anos, fundadora da USOMA, Diversidade, Educação e Cultura, é palestrante, recebeu um prêmio Educadora do Ano 2020 da XP, Prêmio Mulher Negra Latino-Americana Caribenha 2018, é especialista em gestão estratégica para a educação, formada em matemática pela PUC São Paulo, olha aí as exatas, professora Cristina. É conselheira do Plano de Menina, coautora do livro Mulheres que Transformam, líder do Comitê de Educação e do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Seja muito bem-vinda, Eliane, e a palavra é sua. Obrigada. É um prazer, né, estar aqui com vocês, né? Estive com vocês há um tempo atrás, já faz uns 2 anos, e o convite da Rose, para mim, sempre é uma ordem, né? Não é nem convite. A Rose mandou eu vim, eu já pergunto só a data, o dia e horário, né? Porque é um prazer estar na FETUC, é um trabalho que é feito para mim, que é um diferencial, é acreditar mesmo que, com a educação, pode ser um caminho de transformação, é acreditar que vocês, jovens e mais jovens, menos jovens, possam fazer a diferença na educação pública, porque eu sei que é uma crença da Rose e a minha também, como a educação pública, ela é o caminho da transformação, é o caminho da mudança, e como a gente precisa trabalhar nesta valorização da educação desse profissional, desse profissional professor, né, e como a gente precisa valorizar a educação básica pública. Porque a educação básica pública, eu sempre falo para todo mundo, ela é para todos. É o caminho que a gente tem, ali estão todos, cabem todos, né, todas as pessoas estão lá dentro, todas as diversidades, as diferenças estão lá. Então, lá é o processo, é o lugar que a gente pode aprender, que a gente pode trocar, que a gente pode construir e que a gente pode sonhar. E ontem eu vi uma palestra do professor Silvio Almeida, na segunda-feira, e ele fala dessa oportunidade que a gente precisa construir na escola de sonhar. E a educação pública é esse lugar, é o lugar do sonho, o lugar da possibilidade. E para vocês que serão futuros professores, né, vocês terão um caminho pela frente muito grande, um caminho que vocês precisam entender que está, sim, também na mão de vocês, esse poder de mudar, esse poder de transformar, esse poder de dar esperança, né? Principalmente quando a gente fala em escola pública, que a gente fala de escolas em localidades totalmente diferentes, então vocês têm o poder de dar esperança para esses meninos e essas meninas, para essas crianças, para essas juventudes que a gente tem. Então, fico muito feliz quando eu vejo o interesse pela pedagogia, o interesse pela educação, porque nós precisamos de mais pessoas que queiram estar nesse espaço. Então, o prazer é meu, estar aqui é um presente para mim,
né? Eu acho que eu ganho mais do que vocês estar aqui com vocês. Então, assim, muito obrigado, Rose, as Luz, né, daqui do grupo, a todos os professores da FEDUC, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por fazerem a diferença. E eu sei no que a Rose acredita, eu sei que ela deve ter trazido vocês, porque vocês acreditam na mesma coisa e têm o mesmo propósito. Então, tem tudo para ser, né? E já né? Já faz a diferença. E para falar um pouquinho, ela me apresentou, né? Eu gostaria um pouco de falar, né? Quem sou eu? Né? A gente acaba falando currículos, né? Eliane fala tudo, quem é Eliane, fala da formação, mas quem é Eliane Pessoa? Eliane, sou casada com o Guilherme, tenho um filho que é o Daniel, que é né, para mim sempre vai ser meu filhão, né? Mas é um rapaz já, né? Tenho uma irmã gêmea, tenho uma nora também, que minha mãe é viva, meu pai já perdi já faz um tempo, e estou na educação realmente há 27 anos. Eu me formei docente, eu me formei professora dentro da escola. E falar de educação, para mim, é falar dessa formação, falar dessa história que a gente se constrói na educação. A gente não nasce pronto, professor, e não é a faculdade que vai nos formar como docente, né? O diploma que vai nos formar como docente. Faz parte da nossa construção e da nossa convivência que a gente tem nesse espaço escolar, com os professores, com os pais, com os alunos. É isso que nos forma professor. É isso que nos torna e nos faz acreditar na educação. E eu surgi, na verdade, na educação de uma maneira um pouco inusitada, não era meu sonho, né, como todo jovem, né, eu acho que até para quem, acho que não tem mais a turma que eu já falei sobre isso, como toda jovem, a gente sempre tem aquele sonho de fazer medicina, né, todo mundo quer fazer medicina um dia, passou-se, né, que vem muito daquele lugar que a gente tem de ajudar, do cuidar, né, eu quero cuidar, então fazer medicina, né, nem se sabe muito bem que é uma vocação, mas a gente vem sempre com esse sonho de ser médico, né? O imaginário que a gente traz, né? Professor já é mais difícil, mas ser médico, a gente traz isso muito no nosso imaginário. E sou de uma família pobre, né? Então, medicina era uma coisa que estava fora de questão. E outra coisa, a gente não tem, né? Na família, né? Uma família negra, meu pai era não tinha formação nenhuma, ele quebrava as ruas, ele trabalhava na antiga Sabesp naquela época, então eu não tinha nenhuma referência, né? Não tinha referência de médico, não tinha referência de advogados, não tinha referência de professor, não tinha nenhuma referência. E a referência é importante até para você começar a sonhar aquilo que você quer ser. E meu pai, né, não tinha formação, fez Mobral. Meu pai depois fez o supletivo, né, adulto, né, porque ele veio de Muzambinho. Muzambinho é uma cidade de Minas, né, que eu sempre falo que o Milton Neves, que fala muito de Muzambinho, pôs Muzambinho no mapa, porque ninguém nem sabia onde ficava Coachupé e Muzambinho. Só o Milton Neves, que falava toda hora de Muzambinho, e aí colocou Muzambinho no mapa, e Muzambinho começaram a falar que o melhor carnaval do Brasil é de Muzambinho, e Muzambinho virou a cidade conhecida, e meu pai cresceu ali com 6 irmãos, lá em Muzambinho, veio todos analfabetos, todos. Né? Os 6 mal sabiam ler e escrever. Né? Meu pai foi uma pessoa que sempre, né, uma pessoa inconformada, né, e foi trabalhar quebrando calçada na antiga Sabesp, fez Mobral, fez suplência, fez o ensino médio também no supletivo. Meu pai fez faculdade, meu pai era formado em ciências sociais, meu pai foi um dos fundadores do movimento negro, meu pai deu palestra na PUC, na FAAP, no Mackenzie, né, falando, né, para quem cortava, né, quebrava a rua. Meu pai foi através da educação, foi construindo aí a vida dele.
E na família dele, ele foi o único, continuou sendo o único a estudar. Os irmãos analfabetos, tinha uma tia que tomava ônibus só identificando o número. Ela só decorava, alguém anotava o número do ônibus e ela olhava o número, que hoje em dia nem sei se tem muito isso. Ela anotava o número do ônibus, ela tomava o ônibus pelo número. Se mudasse o número, ia saber, sei lá, para onde que ela ia, porque ela só sabia se mover pela cidade através desses números de ônibus. E meu pai sempre tinha uma preocupação, minhas filhas têm que estudar. Meu pai sempre tinha uma coisa que vocês precisam estudar, gente. Vocês não quero que ninguém case com qualquer um, que vai depender de homem nenhum. Vocês precisam estudar. Então, para nós não tínhamos opção na questão de estudar. Não era, ai, não, se eu quisesse, não. Precisava estudar. E aí, dessa história, meu pai começar, e meu pai foi estudando, foi se formando. Meu pai sempre foi um sonhador, sempre foi idealista, abriu uma empresa de construção civil. Meu pai abriu uma fábrica, tinha um depósito de material de construção, tinha uma fábrica de lajes naquela época, e a gente foi estudando, porque a gente sempre tinha que estudar. Meu pai tinha também uma questão, então aquela medicina minha já estava fora, não tinha referência, medicina, tinha que estudar, mas não era medicina, né? E também não estava muito para você pensar em fazer faculdade integral, né? Fazer qualquer coisa que seja integral, mas sabia que a gente tinha que estudar e que a gente tinha que trabalhar. Meu pai tinha uma questão, né? Então eu fiz ensino médio, fiz fundamental, ensino médio, até o ensino fundamental eu fiz em escola pública. Quando chegou no ensino médio, meu pai com medo que a gente, né, na região, morava no Parque Perugia, não sei se vocês conhecem, que é uma região bem periférica, conhecida pelo tráfico de drogas. É uma região complicada, mas a gente morava lá, meu pai tinha comprado uma casa lá, então a gente morava lá, meus primos, meus tios, né, na rua, um próximo do outro. Mas é uma região bastante complicada, tinha aquela maloquinha que a gente falava, não passa pela maloquinha, porque ali é perigoso. Mas crescemos lá. E meu pai, além do estudar, meu pai sempre falava, vocês que são negros, têm que fazer concurso público. Tem que fazer concurso público, gente, porque em concurso público vocês não vão sofrer racismo, ninguém vai tirar nada de vocês. Então, ficava com essa história que eu tinha que fazer concurso público. Então, minha irmã fez concurso público, minha irmã mais velha. Hoje ela trabalha na Câmara Municipal já há bastante tempo. E eu também tinha que fazer concurso público. E a minha irmã, né, minha irmã gêmea, trabalhava no Banco Noroeste, depois foi para o Banespa, porque também, naquela época, né, era coisa meio pública, trabalhar em banco, né, era tudo muito chique, né? No banco era chique. E eu fui fazer o concurso público numa escola, eu fui trabalhar de escriturária na escola. Né? Trabalhei, por isso eu falo, conheço a escola desde todos os seus lugares da educação, e acho que toda a minha formação docente vem desse espaço que eu vivi muito cedo. Eu trabalhava um pouco com meu pai na fábrica de lajes, né? E lá eu me aprendi muito. Eu subia caminhão, descia, media areia, media pedra, eu não tinha medo de nada, né? E ele também achava que a gente não tem que ter medo de nada, e não importa se o motorista, se o pedreiro era isso ou aquilo, a gente tinha que estar enfrentando sem medo. Mas ele queria muito que a gente fizesse concurso público. Aí eu fui fazer concurso público e fui trabalhar numa escola como escriturária. Comecei como escriturária, e ali como escriturária, uma escola também na periferia, ficava na Casa Verde Alta, uma escola que aprendi muito naquela escola, e aí eu já fazia faculdade naquela época, fui fazer matemática, porque eu também não poderia estudar integral, também nem que fui fazer matemática, eu era apaixonada por matemática, fui fazer matemática, eu gostava de exatas, não podia fazer um curso integral, passei na PUC e fui fazer lá matemática na PUC. E ali, como eu estava na faculdade, já estava na matemática, na escola, tem esses cargos, né, na escola pública, assistente administrativo, não sei o quê, e tinha um cargo que era um assistente que ele ganhava um pouquinho melhor que o escriturário, e a senhora que trabalhava lá ia tirar licença-prêmio, e eu comecei a substituí-la.
Aí fiquei no lugar dela, comecei a trabalhar lá na escola, e a diretora um dia chegou para mim e falou: olha, Eliane, você faz matemática? Eu faço. O professor de matemática saiu, está de licença. Você não quer substituir o professor de matemática? Olha aí, a louca. Nossa, substituir o professor de matemática. Substituir o professor de matemática, porque também não tinha concurso público, essa coisa que você ia na Secretaria da Educação, se inscrevia e dá aula. Você vai lá na Secretaria da Educação, se inscreve, aí você vai lá, escolhe a aula, né? Porque, professor, eu estou sem aula de matemática, você vem aqui dar aula de matemática. Eu ainda estava fazendo faculdade. Aí, como que conta para meu pai que eu vou largar um concurso público para ser professor, né, temporário, né, substituta numa escola da educação? Meu pai, né, quase que ele matava. Você vai sair do certo, do concurso público, para ser professora substituta aqui. Você tá louca, né? Mas aí, aquela coisa da idade que a gente tem na teimosia, pedi demissão e fui ser professora substituta na escola. E como a gente precisa, né, e eu falo para vocês que serão professores, a gente precisa olhar a escola. E eu sempre fui uma pessoa que observava muito a escola e muito como se dava as relações dentro da escola. E eu fazia matemática e eu sabia, né, e também porque a escola também tem a ver muito com as nossas vivências e com as nossas histórias. Todo mundo tem aqui. Eu odeio matemática. Você nem entrava na sala de aula, né? A professora de matemática riu, não é assim mesmo? A gente já entra na sala de aula, o aluno tem professor de quê? De matemática. Detesto matemática. Nossa, mas nem apresentei meu nome, eu falei nada, o cara já detesta. Nossa, detesto matemática. Você tem uma peste, né? Nossa, odeio matemática. E aí, eu, professora de matemática, sabendo que esses alunos me odiavam, né? Odiavam a disciplina, me odiavam consequentemente, porque odiavam a matemática. E eu percebi, não que eu tinha uma noção de formação ou de professora, porque eu estava assim no segundo ano de faculdade, e na PUC a gente não tem a licenciatura junto. A gente faz o curso de bacharel, quem estudou antigamente, e acho que algumas agora não tanto, mas você faz todo o curso de bacharel, e depois que você vai ou não fazer a licenciatura. E todo mundo, eu tenho dificuldade até hoje, todo mundo, tem gente que não sabe nem por que não tem dificuldade de matemática, porque um viés inconsciente matemática, né? O pessoal já entrou na escola, criança de 7, 5 anos de idade, você pergunta, quanto que você não gosta? Matemática. Mas, menino, você não tá, mas não gosta. Não gosta de matemática e já fica isso o tempo todo, ninguém gosta de matemática. E eu tinha uma noção como professora, como quando eu entrei as pessoas não podem me odiar. As pessoas não podem odiar uma coisa que elas não conhecem. Como que as pessoas odeiam? Né? Como que a gente odeia assim? Como todo mundo odeia, mas nunca fez nada, e fica, porque eu não gosto, você nunca nem dá aula, né? E aí, antes mesmo de começar a formação pedagógica, a fazer licenciatura, eu falei, eu preciso fazer com que esses alunos mudem essa noção de que odiam matemática. Isso não pode acontecer. E aí eu tinha como princípio, assim, não, então assim, os alunos precisam gostar de matemática, e eu preciso fazer com que eles sintam prazer no conhecimento, um prazer no aprender. E matemática também, né? Como que eu vou aprender essa matemática? E aí eu tinha na hora que eu sabia que esse processo de avaliação que a gente tem, de notas, olha, naquela época, gente, há 27 anos atrás, esse processo que a gente tem muito intuitivo, porque a formação docente está muito ligada às nossas vivências que a gente tem, a nossa relação que a gente também tem com a escola. Então, quando a gente se forma docente, está muito ligado do nosso aspecto também afetivo dentro da escola. E eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Eu começava a dar aula, e eu sempre pensei assim, eu vou começar sempre para o mais fácil.
O aluno precisa saber que ele é capaz. Então, estavam umas coisas bem básicas mesmo, mas o aluno, quando o aluno percebia que ele estava entendendo aquilo que eu estava falando, que professor de matemática, quando você tem um aluno que está entendendo aquilo que você está falando, o aluno também começa a te ver de uma forma diferente. Porque quando a gente entra na sala de aula, a gente tem aquela lembrança do professor com a caneta vermelha. A caneta vermelha que a gente tirou a caneta vermelha, a gente nem sabe por que tirou a caneta vermelha, mas a caneta vermelha, ela tinha um poder. O professor, se chegava lá com um caderno, ele tinha um prazer de riscar assim, errado. Nossa, vinha até caneta vermelha. Errado. Vinha outro, errado. Ia corrigir sua prova, vermelho, tudo ficava assim. Você ficava até com vergonha, né? Porque eu lembro que a gente pegava a prova e todo mundo tem essa lembrança, que ficava tudo vermelho, a gente punha aquela prova, já dobrava na hora que a professora dava para você, e já punha a prova dentro do caderno, para ninguém nem ver que ele só tinha o vermelho, né? Porque você fala, nossa, não acertei nada, não sei nada, como eu sou burra. E isso construiu, né? Constrói o aluno, nos constrói. Mas também, como professor, também uma frustração tão grande, né? E a gente que é de matemática e outras áreas, falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui que eu não consigo fazer com que esse aluno aprenda? Então, qual é o sentido de eu estar ali na escola se o aluno não é capaz de aprender? Vou ficar dando vermelho? Aí eu fui dividindo as minhas provas, fazendo com que o aluno sempre conseguia tirar pelo menos uma nota azul, né? Naquela época a gente fala muito nota azul, nota vermelha. E o aluno, quando ele pegava aquela prova, que não estava tudo vermelho, né? Eu era na época, eu acho que era A, B, C, D, E, a nota, que era tudo vermelho, que ele tinha tirado uma nota que era, nossa, que era azul. Isso para o aluno mudava a relação dele com o aprender. Mudava a relação dele com a escola. E aí eu fui percebendo que a minha formação docente se deu em contato com os alunos. Não se deu, né? Ela se deu nesse exato momento. Quando eu percebi que eu poderia fazer com que aquele aluno se sentisse importante. Porque ele foi capaz. E agora a gente não tem tanto, e a Rose deve lembrar, a gente tinha uma distorção muito de faixa etária. A gente tinha alunos de 18 anos fazendo sexta série. Uns meninões, uns momão fazendo sexta série, porque ele ia reprovando, e ele era aquele aluno que ficava ali na escola e ninguém olhava para o aluno. Porque o professor deixava de olhar para esse aluno. Ou ele era bagunceiro, ou ele era indisciplinado, ou ninguém gostava dele. E o pior, uma lembrança que eu tenho, que esse aluno, o bagunceiro, aquele que tinha 14 anos, estava na quinta série, que já tinha feito um monte de coisa, o pessoal estava louco para empurrar ele para o noturno, na sua maioria, eram negros. Na sua maioria, eram jovens que estavam mais já sendo excluídos, que como a escola fazia esse processo de excluir as crianças da escola. Queria ver esse aluno lá no noturno. Ah, não vai ser nada. E quando a gente muda essa relação e aquele aluno percebe que ele é capaz, tudo a partir dali muda. E as coisas começaram a mudar a partir dali. Então, eu comecei ali a construir a minha formação, a minha história como professora. E eu comecei assim, por trabalhar dessa maneira, né, ainda nem era efetiva, eu fui até chamada para fazer discutir a avaliação docente, a avaliação do aluno. Eu fiz parte de um projeto da Secretaria de Educação
para discutir o processo de avaliação do aluno, para a gente também começar a repensar de como que eu avalio o aluno e como eu excluo o aluno como professor. E fui fazendo parte disso, me formei, fiz a licenciatura, tudo, me formei, passei no concurso público, fui dar aula em Guarulhos, numa escola em Guarulhos, ficava em Cocaia. E ali, quando eu já tinha me formado, eu acabei entrando em contato na USP com o pessoal da etnomatemática, que é um pessoal, o pessoal da etnomatemática, fui, né, a Maria do Carmo Mendonça, trabalhei né, fiquei com ela, fiquei com o Piratã, D'Ambrósio, né, e ela também, né, e a gente discutia esse aprendizado, essa construção desse aprendizado do aluno de uma outra maneira. Ver a matemática a partir desse conhecimento que o aluno já traz. E eu fui para Guarulhos, em Cocaia, né? Como isso foi me forjando como professora. Cocaia, gente, Guarulhos, Cocaia, não sei como é agora. Até um dia preciso lá para ver como que estava. Chamava Hilda Prades Galo, o nome da escola. Nunca esqueço. Ficava na rua chamada Faria Lima, parece chique aqui em São Paulo, mas lá era 3.700. Então você andava, onde é o ponto final do ônibus, acabava tudo, ali ficava a escola. A escola não tinha um estacionamento bem ruim, bem ruinzinho mesmo. Tinha até cobra no estacionamento da escola, que a gente às vezes dava aula, ficava com medo de que a cobra entrasse pelo escapamento do carro. E quando eu entrei na escola, fiz o concurso público, entrou eu de matemática, uma professora de português e uma professora de biologia, que morava no sul de Minas. Eram nós três, as três loucas da educação. E ali também, por isso eu falo que a gente precisa sempre ter esse olhar para a educação, porque é isso que nos constrói como ser humano. Essa escola pobre, cuidada, não é aquele cuidado da escola, mas ela era cuidada. Tinha afeto naquela escola. A moça da cantina era super afetuosa, me trazia, eu ficava manhã, tarde e noite, fazia sempre uma jantinha para mim, sempre. Se eu chegava na hora do almoço, não tinha almoçado, ela sempre se preocupava e fazia um almoço simples, não era nenhum almoço maravilhoso, mas era um almoço simples. E os alunos daquela região, lembram, tinha uma menina, né, que trazia um pudim de leite condensado para mim, no pote de maionese. Vocês imaginem um pudim de leite condensado trazido num pote de maionese, para a criança que vem correndo lá da sexta série, né, que ficou o tempo todo, como que vinha aquele pudim de leite condensado, que ela te entregava toda feliz que a mãe dela mandou um pudim de leite condensado para eu comer. O pudim vinha de um jeito, gente, de um jeito, né? E ela ficava até olhando para ver se eu ia comer aquela hora que ela trouxe aquele pudim de leite condensado, que a mãe dela fez com todo carinho, e a gente falava, ai meu Deus do céu, vamos ter que comer esse pudim de leite condensado numa colherzinha só para essa menina sair do meu pé. Largar, deu e falei assim, pronto, comi o pudim de leite condensado. Eu suco de pudim mesmo. Comi, a menina ficava feliz, agradecia a mãe dela, né, lavava o pote, depois no outro dia mandava o pudim, a mãe dela sempre mandava alguma coisinha. E aí naquela escola nós três trabalhamos de uma maneira muito conjunta e muito interdisciplinar. Nem se falava tanto nessa questão do interdisciplinar. Ninguém falava, né? Era uma questão que a educação começava a se discutir. Né? O Paulo Freire, né, não tinha essa discussão ainda toda, não quero ser tão velha, mas não era uma discussão ainda que estava na escola. Mas a gente ficava o dia inteiro na escola, a escola ficava no fundo de Guarulhos, ali tinha uma pedreira, e tinha um caminho de mato que a gente fazia lá para ir para não sei aonde. E as nossas aulas eram construídas nesse espaço. A gente caminhava, eu, professora de biologia e matemática, pegava as nossas turmas de sexta série
de 7ª série, de 8ª série, e ia caminhando, às vezes, com esses alunos, nessa pedreira, e ali a gente dava aula de matemática, de língua portuguesa e de biologia. E isso foi fazendo com que a gente fosse construindo a nossa formação docente e a nossa identidade. Então, a nossa construção se deu com esse olhar daquele espaço que a gente estava. Esse olhar naquilo que a gente tinha naquele momento. Se a escola não tinha, né, o livro não era daquele maravilha, a biblioteca também não era, mas tinha gente. A escola tinha gente. Esse ano é o centenário de Paulo Freire, a gente lembrar que escola é feita de gente. E a nossa formação e a nossa construção docente precisa se dar através de gentes. Não existe docência se não existir pessoas. Eu poderia estar falando aqui, né, falando do Nova, podia falando do Bar, que tem uma série de questões que vieram dessa prática docente que a gente tem. Porque a gente está lá no cotidiano e essa construção de docente é feita nesse cotidiano da escola. É no aprender a avaliar esse aluno e avaliar esse aluno no sentido daquele aluno ser o único. Que a nota da Carol, né, da Caitlin, da Keblin, que aqueles nomes que a gente sabe que se tem, ela não é igual a do outro. E o que que eu tive mais dificuldade é quando o aluno falava, professora, por que eu tirei, sei lá, muito bom, eu tirei A, e eu acertei tudo, mas ele também tirou A, e ele não... Por que ele tirou A? Porque dentro daquele aprendizado dele, ele A porque ele deu o máximo, ele fez o máximo. Aquele é o A dele. É o A do João. Então, na docência, a gente precisa entender que, às vezes, a nota 10 é a 10 da Márcia. Mas por que aquele lá também é 10 e aquilo é muito bom? Isso é muito bom, querido, você vai longe. Mas para o João é importante eu dar um 10 para ele. Para o João saber que ele pode, que ele é capaz. Que ele não é o aluno burro em matemática. Que ele não é o aluno que não é capaz de aprender. E toda a minha, quem eu sou, né, toda a minha construção docente se deu dessa maneira, né? E depois, né, saí de Guarulhos, que foi um momento, para mim, foi foram tantas experiências que eu tive, tanto lá na escola que eu substituí professor, como em Guarulhos, foram tantas experiências de formar-me como docente. Eu aprendi tanto com aquelas pessoas, eu aprendi tanto com o pudim de leite condensado, sim. Eu aprendi levando os meus alunos a ir até o mercado, né, a fazer uma lista, porque naquela época tinha aquela coisa da inflação de óleo, como está quase hoje, de óleo está 5, amanhã dá 11 reais, né, as pessoas compravam e acumulavam, para ele entender por que aquele óleo, aquele arroz, hoje estava esse preço, e por que estava aquele preço, e o que a matemática tem a ver com tudo isso? Né? Como que a gente vai, então, a gente aprendeu os gráficos, e a gente aprendeu as funções através disso. Eu ensinei matemática com os alunos a partir de uma quadra. A gente foi falar de ângulo pensando no sol que batia na cabeça e a formação daquela sombra. E a gente foi construindo, eu fui construindo a minha carreira docente dessa maneira.
E a carreira docente, né, e vocês que serão professores, não é uma carreira linear. Né? Ai, não, eu sou professora, não, parece que eu contei que é linear, mas ela não é linear. Porque ela muda quando eu mudo de escola, ela muda quando eu mudo da minha turma. Eu tinha sempre a sexta A, agora eu pensei que ia pegar a sétima A, ano que vem, não peguei, voltei na sexta A, porque os professores adoravam, a diretora adorava que eu ficasse com a sexta série e com a oitava série. Então, porque ninguém gosta de catar a sexta série. A sexta série é aquela coisa que é aquela turma que ninguém gosta, né? Ninguém gosta de pegar a sexta série. Então, eu pegava sempre a sexta série e pegava a oitava série. Que são as séries finais, eu gostava de pegar as séries finais. E no ensino médio também, sempre pegava a segunda série também do ensino médio. Gosto das primeiras, mas gosto da segunda série, porque quando o aluno já está por aqui da escola, não sabe nem por que ele está lá na escola. Então, você precisa trazer para ele, novamente, o sentido do por que ele está ali. Né? Porque na segunda série do ensino médio também não é novidade, porque eu não estou mais no primeiro. Não é terceira série, porque eu não vou me formar. Eu estou nesse limbo aí, aquele filho do meio, a segunda série do ensino médio, aquele filho do meio que não sabe para onde que ele vai. E a gente vai, né? A gente não tem essa linearidade, porque a gente vai se construindo nesse processo mesmo, né? A gente muda de escola, a gente muda de turma, a gente muda de bairro. Então, eu saí da Zona Norte, ali da Casa Verde Alta, fui para Guarulhos, eu fui para uma escola particular, continuando dando aula no estado, porque eu nunca saí da escola pública. Fui para a escola particular, dei aula em cursinho, continuando dando aula na escola pública. Aí você aprende com a experiência dos colegas. A gente se forma nessa experiência e nessa troca que a gente tem dentro da sala dos professores. É na bolacha, o Tiago e Sal, aquele café frio que a gente também aprende. É nessa relação que se dá, que vai nos ajudar a nos forjarmos como professor. É assim que a gente vai construindo a nossa formação docente. Mas uma coisa que a gente precisa estar ter muito claro, que a minha formação profissional, o meu eu profissional, não é diferente do meu eu pessoal. Não é a Eliane é um jeito Eliane, né, na família, Eliane professora é um outro jeito. Esse eu, senão a gente é psicopata, né? Depois a gente precisa de um médico, né? Esse eu que me forma, esse eu profissional e esse eu pessoa que me forma como professor, que me forma no aspecto ético, no aspecto das minhas crenças, dos meus valores e dos meus propósitos. E a gente vai se construindo nesse processo, e a gente poderia aqui citar o Paulo Freire, poderia citar outros autores, mas eu não queria, porque quando eu fui falar de formação docente, eu fiquei muito... Vocês já têm aula aí com férias, né? E eu ficar citando também um monte de autor, um monte de coisa, tinha até colocado, mas isso não seria suficiente para vocês entenderem que vocês estão nesse processo de formação dentro da faculdade, e esse processo está iniciando para que vocês se tornem esse professor que vai encontrar, né, na escola, com outras pessoas, com gentes diferentes. E a gente se forma, né? E aí, né, continuando minha carreira docente, fiquei dando aula uns 10, 15 anos, e aí, quando a Rose falou, eu sou, né, diretora de uma escola técnica, né, e eu fui para a educação profissional, que era uma área que eu não conhecia. E, na verdade, a Secretaria de Educação, passando por mudanças, e isso que vai nos formando, ela tira todas as escolas técnicas que eram da educação, né, estavam todas dentro da Secretaria de Educação, e colocam todas as escolas técnicas dentro do Centro Paula Souza. E teve um processo para
de contratação de profissionais, né? Foi um processo de qualificação, um processo até bem longo, bastante candidatos, que era para colocar, né, essa escola que era técnica. Eu fui para uma Carlos de Campos, que tinha uma visão, né, de secretaria de educação. A Carlos de Campos, pelo menos lá, então foram 40 e poucas escolas, quase 50 escolas estaduais que eram técnicos, que seriam encabeçadas pelo Centro Paula Souza. E eu fui para o Carlos de Campos fazer esse processo de transição, né? Que também ali estava me formando como professora, como docente, como profissional da educação, porque eu fui numa escola que era extremamente questionadora. Carlos de Campos é uma escola extremamente política, né? E educação, ela é política, sim, e é uma escola que brigou muito quando eu fui para lá. Vocês não imaginam se me odiavam também. Eu tinha essa coisa, já fazia matemática, mas me odiavam, porque eu era vista como uma pessoa que veio mudar toda aquela escola, que tinha feito, que tinha se abraçado. A Carlos de Campos tem uma história que ela fez um abraço em torno dela, né? Como um protesto. É uma escola que tinha arte, né? Tinha muitos artistas, então aquela história de que artista é rebelde, não sei o quê, mas Eliane, você vai para lá. E lá fui eu lá para a escola Carlos de Campos. Fiquei 20 anos na Carlos de Campos, junto com a Secretaria de Educação, mais a Carlos de Campos. E lá eu aprendi outras coisas diferentes. Eu aprendi a conhecer também toda uma história de uma educação profissional e de formação, porque ali tinha curso de formação de professores. A Carlos de Campos é uma escola que era de 1911. Então, aqueles primeiros professores de bordado, que tinha muito antes, né, de artes manuais, economia doméstica, veio da Carlos de Campos. E não é que eu me apaixonei por toda essa história, olhando como se dava a formação dos professores em economia doméstica, em bordados e prendas domésticas. Porque ali se tinha todo um processo de formação, porque eles faziam esses bordados e eram vendidos, e faziam roupas de casamento, tinha uma série de coisas. E aí eu fui aprendendo eu fui me construindo também através de uma história de educação que eu não conhecia, né? De uma escola que era tradicional, de 1911, que formava as pessoas que vieram dos imigrantes italianos que moravam naquela região do Brás, e era uma escola só de meninas. Então, ali eu também fui aprendendo naquele processo todo a conhecer a escola. Eu sou uma pessoa que só sei viver intensamente, só sei me entregar naquilo que eu faço, não sei fazer de outro jeito. E aí me inquietou toda aquela história estar perdida, amarrotada, porque não tinha registro mal colocado. A gente começou a fazer a historiografia da escola técnica ali, né, junto com a professora Sueli Tereza. Nós começamos a construir a historiografia da escola técnica para formar para pensar aí no primeiro museu aí das escolas técnicas, recolhendo, né, peças de ferro onde as pessoas bordavam, recolhendo pedaços de tecidos, de bordados, fotografias que estavam todas abandonadas, coisas que estavam todas destruídas, né, E aí a gente começou a fazer toda a história da escola. A escola é lindíssima, né? Ela tem um mármore na escada, tem uma escada de mármore, e as pessoas tiravam um pedaço de mármore para guardar esse pedaço de mármore. E a escola tinha, a escada dela, ela era abaluada. E uma professora muito antiga me falava
que aquele desgaste do mármore representava as meninas subindo e descendo naquela escada desde 2011. Desde 1911. Então, aquilo foi deixando marcas. Marca das pessoas. Por isso eu falo que a escola é composta de pessoas. Foi uma escola que participou ativamente da Revolução de 9 de julho. Segundo, falava de um túnel que levava ali para não sei aonde. E aprendi, a partir dali, um outro processo também de docência, porque eu também fui professora lá, né? Também dei aula de matemática lá, trazendo também outros sentidos para essa educação profissional que eu construí e me fiz a partir daquele processo. Aliás, conheci meu marido lá dentro do Carlos de Campos, né? São 25 anos atrás, eu conheci meu marido, que era professor de arte lá também. Então, aquilo me construiu também na minha docência e um dia que vocês puderem visitar o espaço, ali tem uma sala da memória que a gente chama, que foi elaborada, a gente montou a sala da memória, pegando depoimentos, e aí a gente vê a importância de nós, professores, educadores, porque nessa história de contar, de gravar as memórias, fizemos chás para poder gravar antes que as senhoras morressem, porque é uma escola muito antiga, tinha muita gente antiga, a gente fazia vários chás para gravar as pessoas contando o que era a vida na escola e o que a docência, o que representou aqueles professores. E eu lembro que quando eu estava olhando um mapa, olhando livros antigos lá, tinha no Carlos de Campos eu percebia que não tinha mulheres negras, não tinha alunas negras, porque ela tinha essa questão de atender os imigrantes. Aí eu descobri umas duas alunas, uma aluna negra que, por coincidência, era a tia da minha prima. E ela disse o seguinte: eu nunca sofri tanto racismo como eu sofri na mão dos professores dessa escola. Então, para vocês entenderem como o nosso papel de professor é fundamental e como isso deixa marcas na vida de todo mundo. A construção da nossa identidade, a nossa responsabilidade na formação dos alunos, na construção desse aluno, ela é fundamental. E ali se descobre muito, porque também tinha poucas alunas orientais que também sofriam preconceitos ali dentro da escola. Aí você vê que não era tudo tão lindo nem maravilhoso, mas aquela história me interessava porque aquela história era real, né? E a gente só pode tornar-se um professor confrontando também com essas questões que a gente tem no nosso cotidiano, que a gente vai construindo, às vezes, dentro da nossa docência, e a gente esquece de nos despir dos nossos preconceitos, de algumas coisas na hora que a gente está e assume a docência. E aí saí do Carlos de Campos, né, porque me convidaram para assumir a ETEC Pirituba, né, que a gente está Grinomão, mas conhecida como ETEC Pirituba, uma escola nova, tinha 3 anos aquela escola, e o Centro Paula Souza me convidou para fazer parte desse processo todo de transição de gestão, e a escola nova, eu tinha uma experiência muito grande no Carlos de Campos, então, você não quer ir lá, vai lá, lá vou eu. Lá vou eu para a escola, e escola é lugar da gente olhar a escola para dentro. A gente tem que olhar muito a escola dentro dela e também repensar os valores, o que está lá dentro, o que está ali empenhado, né? E aí a gente vai para a escola e pega uma escola técnica, tinha uma turma de ensino médio, uma escola extremamente machista, uma escola
que tinham extremamente masculina, pouquíssimas mulheres, acho que eu chequei, tinha umas 5, 6 professoras mulheres, e eu não era nem ouvida ali na escola, porque a escola era masculina, o diretor era homem, sabe aquela história do homem, né? Tipo, todo mundo ficava na sala do diretor, e depois ia marcar jogar bola, ia não sei o quê, aí chega Eliane, gente, Eliane chegou, mulher negra, para ser diretora de uma escola técnica, e que sabia que eu tinha uma missão ali de mudar esse cenário todo, né? Onde as meninas passavam e os meninos assobiavam, faziam fio-fio pelo corredor, alguns casinhos de assédio ali por parte de professores, e aí a gente tinha que falar que escola é essa, que educação é essa, que projeto político-pedagógico que a gente quer construir nessa escola. E depois de 6 anos, né, com diversos prêmios e diversas, né, mudanças que a gente construiu ali com a equipe, né, a escola ficou extremamente conhecida, ganhou o prêmio de Educadora do Ano, né, no momento de pandemia, tudo passando por esse processo de olhar para dentro, olhar para aqueles espaços. E vocês que estão fazendo pedagogia, era um livro que, quando eu entrei na direção da escola, era um livro que acho que foi feito nem era um livro, é uma apostila, nem existe mais, nem que era tão antigo, deviam refazer esse livro, porque eu acho que todo mundo que quer fazer pedagogia, que está dentro da escola, precisaria conhecer. E ele fala da escola, né, e você entrando pela escola, a gente precisa olhar para a escola como um olhar de descoberta. A gente muda de escola, muda de bairro, muda de turmas, mas a gente precisa descobrir o novo, tem que descobrir a possibilidade da construção do novo quando a gente entra na escola. E a gente tem que olhar, né, e esse livro falava muito, quando você entra na escola pela primeira vez, você precisa olhar o jardim da escola, o porteiro da escola, o portão, as grades, quem falou bom dia, se falou boa tarde, se o jardim tem algum funcionário que cuida daquele jardim, a menina da secretaria, como que ela recebeu você lá, como a escola, como os alunos te receberam, e uma coisa que me conquistou com tudo isso que tinha lá na escola, machista, foi olhar o cuidado, né, das pessoas, quando eu entrei, o cuidado que você via que tinha naquela escola, e o olhar dos alunos. Os alunos eram felizes. Porque escola é lugar de gente ser feliz, da gente ser feliz. Esse é o lugar da escola. A escola é um lugar onde a gente pode abrir essa possibilidade das pessoas para o mundo. E a gente só aprende tudo isso na convivência com a escola, na convivência com o outro. No café frio, na bolacha de água e sal que a gente toma todo dia, que às vezes a gente chega na escola, tinha uma bolacha que ficou à noite, o café frio, o professor chega lá, toma com desespero, quando esse café é de ontem à noite, né? Mas o professor tem a mania de chegar, já querer correndo tomar café, falar, olha, esse café é de ontem, tô achando que essa bolacha, então, tá murcha, que não sei o quê, mas o professor já chega e quer tomar o café e a bolacha. Porque é assim que a gente também se constrói no café e na bolacha, na sala dos professores. E a gente, né, para não estender, tá até tempo para vocês perguntarem, e a gente se constrói nisso. Eu sei que muitos de vocês fazem pedagogia, vão para a primeira, quarta série, né? Eu também sou pedagoga, vai dar aula para criança, vai dar aula e pode também assumir a parte de gestão escolar, mas é importante que vocês entendam como se dá essa construção, e é importante mesmo você falar assim,
Aí não consigo fazer estágio, queria tanto fazer estágio, mas eu trabalho o dia inteiro, e eu não queria fazer estágio, não dá para fazer estágio, para mim é difícil. Mas a gente precisa ter a vivência na escola, porque isso nos ajuda a nos formar. A gente vai fazer o estágio nas férias. Estou de férias, vou fazer estágio. Ah, mas não tem ninguém, porque as minhas férias de trabalho coincidem com as férias da escola, mas a gente precisa estar nesse espaço. Para poder fazer a diferença nesse espaço, entender que espaço é esse e como esse espaço me forma. Como esse espaço me constrói como pessoa e como esse espaço me constrói como um cidadão. Né? O Paulo Freire falava, a gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão da nossa prática. E a gente precisa olhar constantemente, vocês como professores, futuros professores, como que está se dando essa construção de vocês para ser diária. Educação, gente, precisa ser intencional. Porque todo o nosso processo também se dá através das nossas memórias. Né? Aquele professor, né, eu falei isso numa outra palestra, acho que até a Rose estava junto, quando a gente falou aquele professor que não segura a criança porque ela está suja, aquele professor que não segura a criança porque ela é negra, aquele professor que não segura a criança porque ela cheira xixi, é aquele professor que não segura, que não abaixa para ouvir a criança nas suas intenções e naquilo que ela quer. Isso vai ajudar a gente a fazer com que o aluno tenha uma intenção e um olhar dessa escola. Porque nós seremos professores a partir daquilo que a gente teve também como experiência pessoal. Desde a nossa infância, né, que a gente foi, né, na creche, na escola. Eu lembro, por exemplo, que eu sou gêmea, tá? Que quando eu estava, acho que na terceira ou quarta série, eu estava com uma vontade de fazer xixi. E a professora não deixou eu fazer xixi. Ela não deixou. Não vai. Aí eu mexi na calça. Isso nos marca. Nos marca aquele vermelho que a professora colocou. Nos marca a atenção, que às vezes a gente gosta daquela professora, fica tão feliz, a professora chega, a gente vai lá, a professora sequer dá atenção pra gente. Aquela criança que vem lá toda feliz porque gosta, e a gente não gosta, porque a gente também é gente, a gente não gosta, mas ali a gente é profissional, a gente é professor. A gente precisa ter algo que vai além e ouvir essas crianças e ouvir as pessoas além de tudo isso. E é isso que eu, falei, vamos falar da formação docente, da profissão docente a partir desse lugar. E hoje eu tenho um prazer assim, enorme de falar que eu tenho vários ex-alunos que se tornaram professores de matemática. Aliás, quando eu tirei licença gestante, quem me substituiu foi um aluno meu que estava estudando matemática. Na escola que eu trabalho, eu tenho ex-alunos meus que fizeram matemática. E a gente percebe que a gente acertou, né? Que a gente fez alguma coisa quando a gente encontra esse aluno e fala que ele fez matemática porque você tocou na vida dele. Mesmo quando eu for no mercado aqui, no mercado ali do Pergamino, perto da minha casa, quando eu vejo um aluno que é caixa, ele fala, professora Eliane, a senhora foi minha professora. Eu nunca esqueci de você. Na profissão docente também, ela deixa marcas. E a gente que vai escolher qual marca que eu quero deixar nas pessoas. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada, gente. Super obrigada aí.
Estou à disposição. Então, quem quiser fazer uma pergunta... A gente tem um comentário aqui, né, no chat do Rony, que é nosso colega. Tem que levantar a mão, né? Tem que levantar a mão, dona Rose. Isso. Levantei, professora Cury. Já lhe passo a palavra. Vou ler o comentário do Rony. Não, mas é você. Tá, o Rony primeiro? Eu só vou ler o comentário dele que está aqui no chat. Ele escreveu: a matemática na vida de muitas pessoas ganharia muito sentido e significado com professores de matemática como você, Eliane. Parabéns. Está aí os verdadeiros sentidos da educação na nossa vida. E a Priscila acabou de colocar aqui frase para deixar. Agora, então, Rose pode falar agora. Oi, Elia. Você sempre me faz pensar, não é só hoje, né? Dentro do comitê você tem falas assim, extremamente importantes, mas aqui eu queria falar de um contexto que é de formação de professores, né? A gente tem aqui alunos e alunas, mais alunas, né? Talvez não tenha nem aluna aqui hoje, que está nessa formação, está nesse embate teórico, né? Está nas relações dentro do ensino superior. E quando você fala, você tem uma frase aqui que você sempre fala, e agora eu escrevi para repetir exatamente o que você falou. Minha formação docente se deu dentro da escola. E aí eu pergunto a você, Eliane, como é que a gente consegue fazer essa formação, né? Que a gente tem essa teoria toda dentro da FEDUC. Você mesmo falou, não vou falar dessa formação que tem feras, e realmente tem. Como é que a gente, nesse momento, né, você é diretora de escola, como é que a gente consegue entregar um diploma para um aluno, né, se nem sequer o estágio ele está sendo feito? A gente sabe que até em momento que não tem pandemia, é quase que impossível, né, esses alunos que estudam de noite estagiar. Então, tem algo que, aí minha turma da PED 4, essa é a lição que a gente vai ter de discussão. Como que a gente cria essa relação dentro da escola, se sequer no estágio a gente não está conseguindo, né? Então eu fico imaginando, Eliane, e o Alex fala muito disso, acho que a Cury também brinca. Ninguém acorda segunda-feira professor, né? Porque precisa dessa escola, né? Qual é o recado que você dá aqui para nossos futuros colegas? Como que vai ser essa segunda-feira? Que serão as relações, serão embate, é o café gelado, né? É o pão dormido. Como que é isso na segunda-feira, Eliane? Como é que foi essa segunda-feira para você? Então, como eu falei para vocês, né? A gente está no momento, né, 2020, 2021, um momento de pandemia, um momento que estamos fora aí do nosso espaço. E a escola virou essa tela, né? E para mim também, a escola é essa tela onde as relações estão acontecendo através da tela. Mas é importante, né? Mesmo os alunos trabalhando à noite, mesmo com todas essas dificuldades, que se tenha esse contato com a escola, nem que seja fazendo, né, se colocando para fazer algumas visitas na escola, conversar com os professores, entrevistar os professores. Eu mesmo estou abrindo agora o estágio online, né, para os alunos de pedagogia da USP. Eles pediram, e porque o ano passado não tiveram, aí vamos lá, o pessoal da educação da USP, e aí estão fazendo o estágio de pedagogia online, a gente está experimentando esse estágio, que vai acontecer Abre para a gente, abre com todo prazer. Já falei sempre para a Rose que a escola está aberta para vocês. E como que se dá esse estágio? O estágio se dá com encontros com os alunos nas aulas remotas, né? E também fora da aula remota, eles encontram com os alunos e trocam, né, como que está sendo construído esse aprendizado e como que o aluno está estabelecendo as relações com a escola. Eu sei que para quem estuda à noite é um desafio, né, fazer estágio e ter que ir na escola,
mas, como eu falei, a gente vai ter que, né, abrir mão das férias, vamos ter que abrir mão de momentos que poderia estar com a família, colaborar na escola, talvez, no processo da festa junina, quando for presencial, entender como que se está essa construção desse processo, participar das reuniões pedagógicas para ver como que são construídas essas relações dentro da escola, porque só vivenciando o dia a dia, o cotidiano, que a gente vai aprender. Mesmo na segunda-feira, como vai se dar, como que a gente vai se descobrir professor, como que vai ser na segunda-feira, vai ser nesse encontro. Na segunda-feira, para quem não estava na escola, vai ter que fazer tudo junto, misturado, e aprender nesse processo ali na hora e na prática, e entendendo que a gente não só ensina, como a gente aprende no cotidiano, a gente ensina e aprende ao mesmo tempo, e está aberto para aprender, né? Para aprender com um professor mais experiente, para aprender ouvindo o outro colega, aprender ouvindo um coordenador pedagógico, que muitas vezes a gente acha chato, porque ele fica falando que tem que ler e estudar. Então, é assim que vai ter que ser a segunda-feira para quem estuda no noturno, mas também essa segunda-feira, ela vai passar por um processo de eu entender, eu quero estar na escola? Eu quero conhecer essa escola e eu quero contribuir e quero aprender, então eu vou encontrar uma maneira de construir, de contribuir e aprender, né, conhecendo esse espaço e vivendo esse espaço na escola. Eu tive alunos que faziam estágio comigo até os sábados, né, nas reuniões de formação, e eles iam lá fazendo estágio dessa maneira, né? Então, assim, entender essa busca do aprendizado, né? Entender esse aprender, entender como isso vai se dar, né, nesse cotidiano. Mas é importante esse contato, por mais difícil que seja, por mais complicado, porque eu sei que muitos de vocês trabalham à noite, eu também trabalho o dia inteiro, estudo à noite, eu sei da dificuldade que a gente tem, mas também eu, por exemplo, eu não assino estágio do aluno que não foi. Nem que ele sente comigo e leia o plano político pedagógico da escola para conhecer o que é escola. Senão, não tem sentido. Tem que ir lá na escola, sim, tem que pegar o plano político pedagógico. Aliás, eu recebi agora um e-mail de uma aluna que pediu para mim uma reunião, que ela quer falar sobre o projeto político pedagógico da escola, porque ela estava fazendo estágio, e a gente vai lá, vai conversar, vai ser para um Teams, não importa, mas a gente vai construir essa relação. Nem sempre também vai ter professores, escolas que estejam disponíveis, nem sempre tem diretores disponíveis, mas sempre tem alguém disponível. Sempre tem alguém que quer fazer, sempre tem alguém que quer ajudar, sempre tem alguém que quer dar a mão. E é esse alguém que a gente vai ter que pegar. Esse alguém de você falar assim, bater na porta da escola e falar assim, me ajuda. Eu quero viver. Bater, né, na porta e falar, eu quero viver esse processo, estou fazendo faculdade à noite, só tem tal horário, trabalho o dia inteiro, como que a gente pode fazer isso junto? Nem que seja para trabalhar na secretaria nas férias. Para conhecer o pai, o aluno e ver como se dão essas relações. Estou de férias, aproveitar de férias, eu descansar, mas não vou descansar, eu vou fazer isso na escola. 4 anos de escola, eu sempre falo, né? 4 anos de escola, 30 dias de férias, 120 dias conhecendo a escola, olha. Já deu 120 dias. Não deu, mas não dá 120 dias? Vezes, pega as férias, vezes são 120 dias, 30 dias de férias, vezes 4 anos, 120 dias. Começa no primeiro ano, começa numa escola, no segundo ano, nas minhas férias, eu pego outra escola, no terceiro ano, maravilha, pego outra escola, e no quarto ano eu vou e pego outra escola nas minhas férias. Ai, mas é difícil, não perder as férias. A gente quer fazer a diferença, não quer? A gente quer mudar o mundo. A gente tem que mudar o mundo fazendo as coisas. Não tem outro jeito. Maravilha.
Professora Eliane, eles estão dando risada da minha cara porque sou eu que oriento estágio, viu? Por isso que eles estão dando risada da minha cara. Você já falou para eles nas férias? Já falei tanta coisa que eu não vou nem comentar. A professora Lúcia Maquena quer fazer uma observação. Tá muda. Lúcia, está sem o microfone. Eu estou tão compenetrada que esqueci, desculpa. Oi, Eliane, tudo bom? Foi um prazer ouvir você falar, assim, e a gente se encontrar em vários pontos, assim, né, que você colocou importante. Eu até anotei aqui essa questão do estágio das férias. No magistério, as minhas férias eu fazia estágio nas férias mesmo, não tinha jeito, foram todos os dias. Então, isso aí é fato, acontece mesmo, a gente tem que fazer e estamos aqui, né? Estamos aqui. Eu achei muito interessante, achei tudo que você falou interessante, assim, você falar da sua família, da relação do seu pai, da questão do trabalho efetivo e tal, muito interessante. Mas aí você traz algumas coisas que eu também gostei muito, assim, que, por exemplo, não é só na academia, né, que a gente faz a formação inicial, mas é o dia a dia, né, é você lá na escola, é você na sua vida, porque eu falo muito isso com os meus alunos, né, não dá para ser duas pessoas, eu falo muito para eles, não dá para eu ser Lúcia aqui com vocês falando, né, sobre formação, sobre direitos humanos, sobre como que você se porta, se busca essa escola, esses alunos, e você saiu da escola, você é outra pessoa que não dá nem certo, assim, que acho que chega uma hora que você não consegue mais. Então, eu sempre falo isso para os alunos, e eu acho que eu falo assim, eu sou assim, o meu respeito, eu sou aquela dos direitos humanos, né, que ando saindo aí eu sou tanto aqui na sala de aula, como eu sou também lá fora, ninguém vai ver diferente, né, é uma coisa só, né, e eu sempre converso muito com as alunas, com os alunos, assim, sobre, de fato, eu quero que eles tenham mais do que o conteúdo, que eles tenham aquilo dentro deles, que eles saiam da graduação com aquilo meio impregnado, assim, acreditando no que eu estou trabalhando com educação para as relações étnico-raciais e também com políticas de currículo, políticas curriculares, e aí são questões que mexem muito com as pessoas. Ou você acredita naquilo, ou não vai dar. Não vai dar para você fazer de conta, conhecer 300 mil autores e tal, e você não acredita naquilo, né? Ou você acredita ou você não vai. Então, achei fundamental essa coisa assim, de você ver a academia, a inicial, ela é extremamente importante para te dar a base, mas também você tem que estar junto, caminhando junto com a academia e também com a vida, né? Com tudo que a vida pode te proporcionar para ser também uma pessoa melhor, né? Se você for uma pessoa melhor, você também é uma pessoa, um educador melhor. Eu também sou daquela que não gostava de matemática, até hoje eu não gosto muito de matemática. Mas hoje eu sei, né, enquanto educadora e também como militante, que isso aí foi um projeto de Estado, né, que pessoas pobres, pessoas negras não gostassem, porque imaginou, você é um exemplo, né? Você que gostou, imagina se todo mundo gosta, que mundo que a gente ia ter hoje, né? Um mundo melhor, e não é isso que o sistema quer, né? E aí eu passei por essa situação porque foi o que o sistema me colocou. E essa coisa da medicina, que você tinha colocado no começo, realmente é muito interessante, porque a gente pensa muito em fazer medicina, acaba sendo a primeira coisa que vem na sua cabeça, mas o sistema ele vai te empurrando para outras coisas, como se aquele lá não é o seu lugar. Então, medicina também é uma coisa que tem física, né? Tem biologia, tem química, e tem a matemática, né? Então, automaticamente, você acaba isolando, deixando para lá, né? Mas o sistema ele é muito ardiloso, né? Na hora de fazer as coisas, para deixar a gente não acreditar, e a gente tem que mudar essa história, né? E aí tem a questão do interdisciplinar que você falou, você trabalhou na escola, você e mais dois professores, que
trabalhar dessa forma realmente enriquece muito, a gente aprende muito. É muito importante a gente tocar com as pessoas que chegaram antes, com as pessoas que estão chegando. Isso aí que também ajuda muito na nossa formação, né? Um caminho de melhorar mesmo, né? Então, assim, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu fico muito feliz que eu falar, eu acho que eu também não estou muito fora, né? Eu sempre gosto de ouvir as pessoas ver se eu não estou muito fora do trilho, assim. Porque a gente fica pensando, acho que, né? Mas aí quando a gente ouve pessoas que vêm com essas histórias maravilhosas, que elas são muito semelhantes, que caminham junto com o que a gente pensa, com o que a gente vive, realmente é muito bom. Obrigada, viu? Obrigada a você. Só fazer aqui uma questão da academia, por que eu falo da academia, tá? Né, até estava na PUC do mestrado. Eu acho que o professor, e isso é um conselho que eu dou para vocês, que estão na pedagogia, registrem a prática de vocês. Escrevam. Escrevam nossa, eu fiz uma atividade de cortar papel, e naquela atividade de cortar papel, eu percebi que o aluno fez. Escrevam. Porque a academia, ela bebe da gente. Ela bebe da nossa prática para fazer, para escrever. E ela faz isso porque a gente não escreve. A gente não escreve. A gente não escreve a nossa prática pedagógica. A gente não tem aquele caderninho. Quando eu estava no mestrado na PUC, ela sempre falava do caderno de registro. Tem um caderno, acho que a Rose também é PUC, tem um caderno de registro das práticas docentes de vocês. Registrem. Nós somos autores, gente. O rico nós somos autores das nossas práticas, né? Nós temos que tomar para nós a autoria dessas coisas que a gente faz. Quando a gente pede ao professor fazer um plano de trabalho docente, um planejamento, ele fica fazendo ali porcamente, copiando do ano passado, do ano retrasado, do ano... Eu falo, professor, sabe o que está acontecendo? Você não está registrando aqui aquilo que o senhor faz, que é seu. Tome isso como autoria sua. Tenha um registro disso. Do desenvolvimento que você fez da sua prova, por que você avaliou daquele jeito. Registre, porque isso é seu. Nós somos autores. O plano de trabalho docente, que todo mundo briga para escrever, que é uma luta, gente, ele é autoral. Tem aquela parte que é técnica, que tem que colocar, não sei o quê, as competências, as habilidades, mas tem uma coisa que é autoral, que é como que eu fiz? Como que eu faço? E a gente perde, né? Nisso. Então, quando eu falo muito da academia, eu falo nesse sentido, né? Porque como a gente não escreve, aí a pessoa vai lá no mestrado, no doutorado, pega tudo aquilo que eu fiz, né? Vai lá, faz entrevista, visita a escola, registra e pega aquilo que eu fiz e vai colocar ali aquilo que é autoral, que é seu. Né? Até por isso que o diário de bordo é importante. Vocês foram lá na escola visitar, registra. Vai registrando, vai narrando, narra a história, narra a reflexão. Isso quando eu falei da entrada na escola, narrem lá como que foi ali na portaria, como que é o jardim, porque muitas vezes o cuidado com a escola tem muito a ver com o resultado que o aluno tem. Né? Por que tem esse resultado naquela escola que é melhor cuidada? Por que tem melhor resultado naquela escola que a biblioteca funciona melhor? Registrem. Se tornem autores, né? Professores que são autores. Desde a educação infantil, da festinha que você fez, como que você fez a festa da escola, como que a escola construiu. Nós temos projetos na escola maravilhosos da festa junina. Eu falo para o professor, ninguém vai falar para mim que vai fazer festa junina na escola e não vai escrever. Não adianta escrever que é tradição porque a gente faz, porque todo ano faz. Não, senhor, vocês vão lá, vocês vão escrever o porquê da festa junina, por que escolheu aquele tema, por que colocou bandeirinha e não colocou balãozinho. Porque se colocou balãozinho e não colocou bandeirinha, porque tinha uma intenção. Qual era a intenção?
seu aluno dançou uma música folclórica do Norte ou do Nordeste, tem uma diferença. Você escolheu. Por que você escolheu? O que você está querendo ali trazer para o aluno? Por que aquelas danças que foram? Qual a metodologia que você está usando para isso? Se tornem autores. Na escola o pessoal quer me matar, tá, gente? Porque, Eliane, uma ideia ótima, tá? A festa junina vai ser não sei o quê. O projeto, meu amor. Eliane, projeto. Querido, sem projeto, justificativa, objetivo, metodologia, não vai nem passar na minha mão. Aí volta, até aluno. Eliane, eu fiz um projeto, tá bom? Que bom, aprenderam. Tem que trazer projeto. Tem que escrever. Mas não sei, aprende, vamos escrever. Objetivo. Semana, projeto. A gente vai fazer a semana da árvore. Por que a semana da árvore não é a semana da... E por que a árvore é pinheiro e não é... Por que você escolheu isso? Tá bom? Espero ter contribuído aí com vocês. Não, com certeza. E, Eliane, se você me permite, eu vou só dizer também assim, vamos também nos convencer que muitas vezes a gente é convidado também a não estar na academia, como a gente foi convidado lá atrás a não estar na medicina. Exatamente. Então a gente também precisa, né, nós todos, né, que temos uma origem que não vem das heranças, né, que não vem das riquezas passadas, né, geracionalmente, etc., a gente que tem que se fazer, né, na nossa Constituição, a gente também precisa começar a entender, a ocupar esses lugares, né, da academia, como você falou. A gente carrega já um saber profissional extremamente precioso e a gente também precisa começar a gente a dizer, né, e a fazer as teorias e as pontes teóricas, né, a influenciar nesse campo epistêmico aí da educação, né, legitimamente, né, e talvez a gente tenha que tomar de assalto esse espaço também, como a gente já vem geracionalmente tomando de assalto a própria graduação, né, o ensino superior, antes, ainda é elitizado, né, logicamente, mas a gente sabe que a gente já vem subvertendo, né, outro dia eu vi o Criolo falando uma frase sensacional, ele disse assim, a gente fez uma curva bem pequena na estatística, mas a gente já fez uma curva na estatística, bem pequenininha, mas já fez. Mas a gente precisa continuar fazendo, né? Então a gente precisa também ocupar o espaço da academia, né, Eliane? Eu acho que esse é um lugar também que a gente precisa começar a chegando também, dizendo, quer saber? Eu vou falar de mim aqui, dentro desse espaço, né? Eu acho que foi sensacional, Eliane, você trouxe exatamente o que a gente diz aqui, né? Todos nós viemos de escola pública também, estamos aqui conversando com eles. Eu acho que essa fala é extremamente importante para mostrar que não existe saber profissional fora do saber acadêmico, não existe saber acadêmico fora do saber profissional, né? A gente precisa, como professores, carregar as duas responsabilidades, né, formativas, da prática e da formação profissional. Eu acho que foi sensacional, de novo, ajudou muito, né, deu muito exemplo. Eu não sei se algum aluno ou aluna quer se colocar ainda no final, senão a gente tem aqui ainda 2 minutinhos, se você quiser fazer as suas despedidas e encerramento. Da nossa parte, né, Lu, Alê, Dalva, Rony, que estão aqui, Luciana Salvoi. A Rose pediu licença aqui no WhatsApp, ela tinha uma outra agenda agora às 8h30, então ela falou, eu vou sair a francesa e você só explica que eu estou num outro compromisso. Mas ela deixou um beijo também, um abraço, muito obrigada. A gente só tem a agradecer, Eliane, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade e, logicamente, nós que batalhamos e militamos na educação pública, agradecer por você estar na educação pública onde você está, porque é sempre muito bom a gente poder dormir sabendo que tem gente do seu naipe, da sua qualidade, à frente de escolas públicas. Obrigada, querida. Eu que tenho muito a agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, né, e agradecer essa contribuição e essa troca, muito, muito obrigada. E vou deixar para encerrar uma frase que caiu na minha mão, que é do curso de programa de mestrado de formação, de educação e formação de professores da PUC, que aí caiu agora, estava no caderno, caiu aqui, e eles falam assim, ó, você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tem que começar por mim, Gandhi.
Gente, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, Eliane. Foi ótimo. Só tenho a agradecer. Super obrigada. Muito obrigada. Queridos e queridas alunos FEDUX, amanhã é feriado federal ainda, né? Ainda temos esse feriado amanhã, mas a nossa jornada continua quinta e sexta, tá? Na quinta-feira, a temática é extremamente delicada, que é violência doméstica. Na sexta-feira, um outro tema que vocês já estão acostumados a debater aqui com a gente, principalmente com a professora Lúcia Maquena, que é a questão da equidade racial. Então, esperamos vocês aqui. Janice, aguarda que daqui a pouco a gente te dá o nome. Quinta e sexta a gente continua aqui com a nossa jornada pedagógica, tá bom? Beijo, queridos, se cuidem, e amanhã é feriado, não é final de ano, nem festa, nem aglomeração, hein? Feriado só, tá? Beijocas para vocês. Janice, a próxima